dias a respeito de estar em Cristo, porque é muito importante a gente meditar que a Bíblia diz que não tem condenação para os que estão em Cristo Jesus, mas para aqueles que não estão em Cristo, tem a condenação. E o que é então estar em Cristo Jesus? E nós temos falado nessas duas últimas quintas-feiras a esse respeito, do que a palavra de Deus nos fala de estar em Cristo Jesus. Eu quero ler mais alguns textos nessa noite que Jesus nos conceder, para a gente fazer essa meditação, porque às vezes as pessoas se orgulham tanto de dizer o seguinte: olha, eu estou há tanto tempo na igreja, já fui batizado há 40 anos, 50 anos, meu bisavô era crente, meu tataravô era crente, meu avô era crente, meu avô, meu pai, e todo mundo era crente. E às vezes a pessoa realmente é, mas a questão não é se você é crente, se você não é crente. Crente é aquele que acredita em alguma coisa. Então nós temos que ser crente cristão, né? Crente em Cristo Jesus. E a Bíblia nos fala que que o diabo também, ele crê, ele não tem dúvida nenhuma que ele crê na palavra de Deus. Ele sabe que é verdadeira, aliás, sabe muito melhor do que muitos chamados crentes, porque ele conhece toda a palavra de Deus. E o grande problema é que o diabo não obedece. Então, conhecer a palavra de Deus é bom, mas melhor é obedecer a palavra de Deus. Nós vemos que quando Deus havia rejeitado Saul, e Deus havia dado, primeiro a ordem para que ele fosse e destruísse todos os amalequitas, que era para destruir todo o inimigo, todo o gado, toda a criação, era para destruir todo. E ele vai, e depois ele volta achando que ele tinha feito a vontade de Deus. E aí Deus manda que Samuel vá encontrá-lo, e quando Samuel vai encontrá-lo, ele diz: olha, você fez aquilo que Deus mandou, fiz, destruir os inimigos, destruir. Falou: mas que barulho é esse que eu estou ouvindo aí? Falou: não, mas esse aí é o melhor que tinha do gado, isso aí era o melhor, a gente trouxe para fazer um grande sacrifício a Deus. E ele disse: olha, mas o obedecer é melhor do que sacrificar. Deus está mais preocupado com a obediência do que o sacrifício. Evidentemente que a gente precisa fazer sacrifícios muitas vezes para adorar a Deus, mas se nós fizermos um sacrifício e não obedecermos a Deus, isso não resolve, isso não traz para nós nenhum benefício, porque o mais importante é obedecer a palavra de Deus. E o que nós temos lido nos últimos dias, falado a respeito dos últimos dias, de estar em Cristo, para que Cristo possa estar em nós e nós nele, é a única forma. Não tem jeito de nós estarmos em Cristo se Cristo não estiver em nós. Isso é impossível, não tem maneira disso acontecer. Mas para que Cristo possa estar em nós, e a palavra de Deus fala que Ele é santo, Ele não pode negar-se a si mesmo. Então, a única maneira é nós santificando a nossa vida. Evidentemente que temos falhas, temos dificuldade, mas a santificação, essa palavra, santificação, e todas as palavras terminadas em ação, ela é um ato contínuo que a pessoa está fazendo. Então são coisas, atos, ações que fazemos a cada dia. Procuramos alcançar a estatura de varão perfeito, conforme diz a palavra do Senhor Jesus, a santificação, para que Cristo possa estar em nós, porque aonde tem pecado, Deus não pode habitar, porque Ele é santo, e a natureza de Cristo, a própria natureza dele, é impossível dele pecar, não tem jeito. Então Ele não vai se aproximar de nós se nós não nos aproximarmos dele, E a palavra de Deus é claro: chegai-vos a mim, eu chegarei a vós. A única maneira que tem de nós aproximarmos, de Cristo aproximar de nós, é quando nós aproximamos dele, e para isso a gente precisa renunciar, A palavra de Deus é assim, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me, Não tem outro jeito, não tem alternativa você querer terceirizar a sua cruz, e nem de negar a si próprio. Negar a si próprio é algo que cada um de nós precisamos fazer para que Cristo possa estar na nossa vida. E o texto que nós lemos aqui, que eu disse para os irmãos, nós já lemos inclusive na semana anterior, de Gálatas 3:27, e ele deixa claro para cada um de nós. Aliás, vamos pegar do versículo 26, que diz assim, olha, porque a Gálatas 3:26, os irmãos devem fechar, o primeiro versículo que nós lemos, você vai dar uma passadinha por ele, que nós já lemos na semana anterior, mas ele diz assim: porque
todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Então, pessoal, todos são filhos de Deus. Sim, aqueles que têm a fé em Cristo Jesus, Ele dá o direito de nós se tornarmos filhos de Deus. Enquanto nós não cremos, não tivermos a fé em Cristo Jesus, não podemos nos tornar filho dEle, ainda que por adoção, não tem importância, mas a única maneira. E ele estava dizendo ali da lei, mas depois veio a graça, né? Então no versículo 27, porque todos quantos fossem batizados em Cristo, já vos revestidos de Cristo. Então foi batizado em Cristo, revestiu de Cristo. E evidentemente, quando nós falamos aqui de ser batizado, né? O que é se batizar? Alguém vai ao rio, né? Não é da maneira que o padre muitas vezes vai, pega um pouquinho de água, joga na cabeça da pessoa, isso não é batismo. Batismo, a palavra batismo, ela vem do latim, né? De imersão, batismo, imersão, que ela é de imergir, de colocar por inteiro dentro de, né? Então entrar por completo. Então, quando ele está falando assim, todos nós que fomos batizados em Cristo, revestimos de Cristo, por quê? Não entramos em Cristo por parte. Algumas pessoas, às vezes, eles tem parte que está em Cristo, olha, eu estou lá, um pouco eu sirvo a Deus, um pouco eu não sirvo a Deus, mas ser revestido de Cristo é estar por completo em Cristo Jesus, está cheio de Cristo na nossa vida. Então, se estamos completos de Cristo na nossa vida, não sobra espaço para o pecado, para as demais coisas, né? Então ele deixa bem claro que nisso não há judeu, ou seja, para a nação de Israel, não há grego, não há gentil, então para ambos, né, para a igreja, para o judeu, para o gentil, para o servo, para o livre, para o homem, para a mulher, a mesma maneira, só está em Cristo se foi batizado, se revestiu, se está na presença de Deus. E quando nós falamos a respeito de ser batizado com o Espírito Santo, nada mais é do que estarmos cheios por completo do Espírito de Deus na nossa vida, e não um pouco dele, né, mas por completo. E aqui, no versículo 29, nós já lemos só para concluir, diz assim, e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, né? Como assim descendência de Abraão? Lá atrás, Deus faz uma promessa para Abraão, os irmãos lembram, né? Que nele, no capítulo 12 de Gênesis, em Abraão seria bendita todas as famílias da terra. E depois também Deus faz uma promessa dele, dizendo assim, que a descendência dele seria como duas coisas, né? Uma, a descendência dele seria como a areia do mar. E aí nós falamos para os irmãos sobre o dia da criação, que foi feito, ao terceiro dia, surgiu uma porção de terra seca no meio da água, referindo-se à nação de Israel. Então ele estava dizendo assim, olha, em Abraão, toda a descendência terrena de Israel estava lá, saiu de Abraão. Mas também Deus faz uma outra promessa para ele, que além da descendência como a areia do mar, a outra descendência seria como as estrelas do céu, uma descendência celeste, uma descendência do céu, que se está referindo à igreja de Cristo, todos aqueles que fazem parte, quer judeus, quer gentios, que fazem parte dessa mesma promessa. E aqui, por isso que ele diz assim, olha, e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão. As bênçãos de Abraão passam para todos nós. E aqui nós olhamos para cá, irmãos, assim que nele seria bendito todas as nações. Então, a bênção que Deus prometeu para ele também está na igreja, vem para a igreja porque é a mesma promessa, não é uma promessa diferente. Então quando a gente vê na nossa vida, quando nós estamos em Cristo, a promessa que foi dada para ele, as bênçãos que Deus prometeu, também vem para a igreja. Lógico que a gente vai falar, mas Jesus, assim que no mundo tereis aflições. Sim, Abraão também passou por aflições, passou por dificuldade, passou por luta, mas em todos os momentos Deus estava com ele, que foi prometido para a igreja exatamente a mesma coisa, né? Então somos herdeiros conforme a promessa que Deus havia feito. E ele diz ainda de duas promessas, lá nele quando saiu, veio uma descendência da livre e a outra descendência da escrava. Então, todas são descendências? Sim, veio lá, mas uma está na descendência da escrava, que é da terra, mas a outra que é do céu. Então, que cada um de nós possamos fazer parte dessa descendência, estar em Cristo. Você tem certeza que você está em Cristo? Você está revestido de Cristo? E a Bíblia fala que então nós devemos buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado. Então buscar as coisas que são de cima, será que nós temos buscado
as coisas de cima? Ou será que nós temos tido muito mais preocupação com as coisas da terra, né? Então, às vezes a gente olhamos, mas tem que preocupar com as coisas da terra? Sim, buscar, trabalhar, a Bíblia fala para trabalhar noite e dia para não ser pesado para os irmãos, mas isso não quer dizer que o irmão tem que trabalhar noite e dia, isso talvez por um tempo, mas que nós possamos ter tempo de estar buscando a Deus, consagrando a nossa vida, entregando a nossa vida para Deus, para que nós possamos fazer parte, né, dessa descendência do alto, estar em Cristo, né? Eu tinha pego aqui mais uns versículos para a gente ler, para a gente concluir esse tema nessa noite, não falta muito, mas no livro de Efésios, capítulo 5, livro de Efésios, no capítulo 5, versículo, a gente vai ler do 1 até o 6, porque aqui ele traz para nós alguma coisa. Se nós revestimos de Cristo, irmãos, essas características precisa estar na nossa vida, precisa fazer parte da nossa vida, ainda que nós estamos aqui caminhando por essa terra com alguma dificuldade, seres humanos, falhos, mas precisamos buscar essas coisas. O livro de Efésios, capítulo 5, vamos ler do 1 ao 6, depois a gente volta recapitulando cada um deles, né? Diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Verso 2, alguém quer achar? Pode ler. Aqui a gente vê algumas características que a Bíblia traz para nós. Primeiro diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, né? Olha, todos nós sabemos que a criança, o filho, quando ele é pequeno, ele sempre procura imitar o seu pai, né? Os irmãos devem ter visto, né? A criança vai lá, cata o sapato do pai, coloca o sapato do pai, da mãe, quer andar com ele. O pai pode ter um trabalho mais complicado que foi, o filho perguntar para ele e fala que quer ser igual ao pai dele, fazer o mesmo serviço, porque ele tem orgulho do pai dele. E aqui ele diz assim: olha, então sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Os filhos que amam o pai sempre espelham-se no seu pai, principalmente quando é criança. Evidentemente, depois ele cresce, ele vai tendo a sua vida, mas quando ele é pequeno, ele sempre espelha no seu pai alguma coisa. E a Bíblia traz para nós, igreja, né, como filhos de Deus, amados, que revestimos de Deus, que nós precisamos então imitar a Deus. E evidentemente, mas como é que eu posso imitar a Deus? E o que é imitar? Alguém já sabe o que significa essa palavra imitação? O que significa imitar? Faz igual aquele que você está imitando, não? O imitador não faz isso? Então, aquilo que a pessoa faz, o imitador vai lá e repete tudo aquilo que ele está fazendo. Então, ele está dizendo para nós: sede imitadores de Deus como filho amado. Eu preciso imitar a Deus. Bom, como é que eu posso imitar a Deus? De que maneira? Eu preciso conhecer Deus, porque se eu vou imitar Ele, eu preciso saber o que Ele fez, o que Ele faz, né? A gente olha assim, mas como assim? Deus nunca foi visto por ninguém, mas Ele foi visto através de Cristo Jesus, se manifestou em carne. O que Jesus fez como homem? A maneira que Ele tratou, a maneira que Ele andou, a maneira que Ele fez é que devemos fazer do mesmo jeito. Então, para isso, eu preciso conhecer a palavra de Deus. Quando nós vemos a palavra de Deus, Jesus dizer assim: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus, parte, vamos sair, porque como é que eu vou imitar a Cristo se eu não conheço Ele? Se eu não sei, a Bíblia fala que nós temos que ter a mente de Cristo. O que significa ter a mente de Cristo? Eu preciso pensar como Cristo pensava, né? Então, situações que nós passamos na nossa vida, e às vezes a gente procura uma resolução. Como é que eu resolvo um problema na minha vida? Eu preciso parar e pensar assim: olha,
Como é que Cristo faria nessa situação? Eu preciso fazer do mesmo jeito, né? Porque eu estou imitando Ele, então eu preciso conhecê-lo. E é lógico que aqui para trás, melhor para frente, né? Ele traz para nós algumas coisas. Nada do que foi escrito aí no versículo 3, 4 e 5, Jesus não fez nada uma dessas coisas. Então, se eu estou imitando a Cristo, se eu estou nele, se eu sou filho dele, essas coisas que estão aí não podem acontecer na nossa vida, a não ser o que ele está no versículo 2. O versículo 2 diz assim: andai em amor, como Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Então, a primeira coisa que nós vamos saber, se nós estamos em Cristo, é se nós estamos andando em amor. É a primeira coisa que a gente sabe. Você está em Cristo? Você está andando em amor? E o que é andar em amor? Assim como Cristo fez. Veja que quando Jesus estava ali, eu lembrei aqui agora, né, que ele estava lá, que havia um lugar que Jesus foi, no deserto, que estava ali 5.000 homens, e Jesus, após falar aquelas pessoas, e ele fala que Jesus se compadeceu deles, disse: olha, arrumai alguma coisa para eles comer, porque depois eles vão pelo caminho, e é muito longe, pode ser que alguns desfaleçam pelo caminho, então prepara a comida para eles. E as pessoas olharam para eles assim: Senhor, mas a gente vai arrumar tanto pão para esse povo comer. 5.000 homens, não dá para fazer isso, né? Olha, tem aí o menino que tem pão, peixe, mas é pouco, né? E não vai dar para resolver esses problemas. Manda então que as pessoas sentem no chão. Ele multiplicou, distribuiu para todo mundo e depois deixou as pessoas embora. Ele não podia ter deixado ir sem dar nada para eles comer? Sim. Então a Bíblia também fala para nós a mesma coisa. O que adianta se alguém chegar para nós com necessidade e a gente disser para ele, olha, vai em paz, Deus vai te abençoar, e aí você não oferecer nada para ele, resolve alguma coisa? Tiago escreveu sobre isso, que a fé sem obras é morta. Se alguém chegar precisando de alguma coisa e você não suprir a necessidade dele e disser para ele que Deus vai abençoar, mas você não fazer nada, não vai resolver nada. Primeiro você precisa suprir a necessidade dele. Então, olha, a primeira coisa, se nós estamos em Cristo, precisa ter o amor de Deus na nossa vida. Eu sempre digo para os irmãos: aquele que recebe Cristo, aquele que entrega a vida para Cristo, não tem jeito de não ter amor na vida dele. Por quê? Deus é amor, Então, se ele recebeu Deus na sua vida, Deus é amor, logo Ele tem amor na sua vida. É uma coisa natural, não tem jeito de ser diferente. Então, olha, Cristo andou em amor. Você tem andado em amor? Como Cristo vos amou. Que jeito eu preciso ter o amor? Do mesmo jeito que Cristo nos amou. A gente olha, muitas vezes pessoas não gostam desse, daquele outro, daquele outro. Olha, o que nós fizemos para merecer o amor de Deus? Nada. Mas Ele nos amou, e diz que se entregou a si mesmo por nós, em oferta de sacrifício a Deus em cheiro suave. Então, isso é importante. A Bíblia fala que nós não devemos amar só aquele que nos ama, porque se nós amarmos só aquele que nos ama, que recompensa nós temos nisso, já que todos aqueles que não têm Deus também fazem exatamente isso. Então a gente precisa olhar um pouquinho para a nossa vida. Aí ele trata aqui, então, o que não tem daqueles que estão em Cristo Jesus. Olha, a fornicação, às vezes alguma tradução pode estar diferente aí, essa Bíblia aqui, essa tradução está fornicação, mas ele pode estar adultério, pode estar prostituição, só muda as maneiras, mas tem relações impróprias, Toda impureza ou avareza. Olha que coisa interessante, que nós observamos, irmãos, que ele trata aqui todas essas coisas juntos, de prostituição, de fornicação, de relações impróprias, todo tipo de impureza e também avareza, Olha que coisa interessante, a avareza é algo que não pertence àquele que está em Cristo Jesus. Não é uma coisa interessante isso? E o que é avareza? Amor ao dinheiro, aos bens materiais, como diz o popular, assim, aquele que dá tchau de mão fechada, Eles vão falar: olha, irmão, tão mão fechada que ele dá até tchau de mão fechada, ele não abre a mão nem para isso, Isso é avareza. Avareza não significa, não quer dizer que a pessoa tem que sair gastando dinheiro de qualquer jeito, não é isso não, Não é dessa forma. Também não pode estar lá muitas vezes passando necessidade com o dinheiro guardado e não quer gastar, e não quer investir, não quer fazer nada disso. Isso é uma avareza. Então ele trata
também a avareza, como impureza, como adultério, tudo no mesmo patamar. E ele diz que essas pessoas que cometem essas coisas, nós vamos ver aqui para baixo, que não está relacionado a pessoas que estão em Cristo Jesus. Então, aquele que está em Cristo Jesus, ele não comete fornicação, adultério, prostituição, nenhum tipo de impureza e nem avareza. E ele fala, essas coisas nem ainda se nomeiem entre vós, essas coisas não podem nem pensar em ter no nosso meio, como convém aos santos, né? Aqueles que estão em Cristo Jesus. Se nós olharmos para isso aqui, voltando como exemplo de Cristo, os irmãos acham que Cristo cometeu alguma dessas coisas, prostituição, adultério, fornicação? Não. Impureza? Não. Avareza? Também não, né? Por isso que ele diz assim, olha, que precisamos imitar a Cristo. Nem torpezas, nada de torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes com ação de graças. E aqui a gente vê essas palavrinhas, né, acha interessante, né? O que é torpeza? O que alguém acha que é torpeza? Não pode ter torpeza. Tem alguma outra Bíblia que tem outra coisa escrita aí em vez de torpeza? A Bíblia fala que não deve sair nenhuma palavra torpe da nossa boca, nenhuma palavra torta. Então, torpeza está relacionado a conversas indecentes, obscenas, conversas que não convêm a servos de Deus. Qualquer tipo de conversa torta, indecente, qualquer tipo de indecência não convém a nós como servos de Deus. Nem parvoíces. Olha que coisa, palavra estranha, né? Nem parvoíces também pode existir na nossa vida. E o que é palavra? O que é parvoíces? Eu peguei a tradução, diz assim, olha, palavras vazias, palavras tolas. Isso é uma parvoíce, palavra que à toa, que não serve para nada, não pode ter no meio do servo de Deus. Nem chocarrices. Chocarrice, o irmão sabe o que é, né? O que é uma chocarrice? Zombarias, nenhum tipo de zombaria. Olha que coisa interessante, né? Então é bastante importante, irmãos, que às vezes a gente faz brincadeiras com algumas coisas, mas a Bíblia fala que não pode ter chocarrice no meio do servo de Deus. Então, dependendo do tipo de zoação que as pessoas fazem, não convém ao servo de Deus. A pessoa fala que a pessoa, ele é um zoador, né? O zoador está fazendo chocarrice, né? Então, mas não pode brincar? Pode sorrir? Pode, não pode, é chocarrice. Esse tipo de coisas não pertence ao servo de Deus, que não convém, essas coisas não são convenientes aos servos de Deus, mas antes, ações de graças. E o que é uma ação de graça? O que é ações? Atitude, alguém falou atitude, eu tentei uma horinha, agora que eu achei a voz ali, né? Uma horinha, são atitudes, são coisas que nós fazemos, com o jeito que nós fazemos para agradecer a Deus. Ações de graças é ações de agradecimento, coisas que nós fazemos para agradecer a Deus. Pode ser culto de ação de graça, pode ser uma oração para agradecer a Deus, pode ser um testemunho, pode ser um cântico de adoração a Deus. Isso convém aos santos. Então, olha a diferença. Aqueles que estão em Cristo Jesus, ele passa por uma luta, uma dificuldade, recebe a bênção de Deus, o que ele faz? Agradece a Deus. A Bíblia diz assim, sede agradecidos. Essa maneira de agradecer a Deus, as coisas que nós fazemos para agradecer a Deus, né, o que é uma ação de graça, é isso que diz a palavra de Deus. Isso sim, o servo de Deus deve fazer. Por que não pode acontecer isso no nosso meio? Ele diz assim, no versículo 5, porque bem sabeis isso, não sabe? Que nenhum devasso, né? O que é um devasso? Que comete prostituição, adultério, fornicação, ou impuro, impureza moral, pensamentos, ações, nenhum tipo de impureza, ou avarento, que nós falamos agora há pouco, de ganância, cobiça, né? O qual é idólatra. Então ele trata aqui todas essas coisas, o devasso, o impuro, o avarento, dizendo que é idolatria. E todo aquele que é idólatra significa que está adorando alguma coisa que não a Deus. Todo tipo de adoração que nós fazemos que não a Deus
é idolatria. Então diz assim, nem essas pessoas que cometem isso não têm herança. Vocês bem sabem isso, que nenhum desses tem herança no reino de Deus, de Cristo e de Deus. Então qual que é o grande problema daqueles que não estão em Cristo Jesus? Que não estão garantidos à salvação, não têm direito à salvação, irmãos. E nós que estamos caminhando, a igreja que está caminhando, quando Deus pede santificação, quando Deus pede santidade, por que Ele pede? Para que possamos estar com Ele. Então estar em Cristo é isso. Às vezes a gente canta, né? Tem um hino que é maravilhoso, assim, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Ti. É bonito a gente cantar, né? Mas só não tem condenação para quem está em Cristo Jesus. E quem está em Cristo Jesus não tem nada dessas coisas que acontecem na sua vida. Todas as pessoas que cometem qualquer uma dessas coisas não estão em Cristo Jesus. Logo, está a condenação. Qual que é a condenação? Condenação eterna, o lago de fogo, que a Bíblia trata lá no livro de Apocalipse. Ninguém vos engane com palavras vãs. As pessoas dizem, não, imagina, não é bem assim, palavras vãs é isso, às vezes palavras mansas, palavras à toa, suaves, né? Ninguém engane dessa maneira, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. A ira de Deus, quando nós vemos o que acontece com a ira de Deus, somente lá no livro de Apocalipse, as 7 taças da ira de Deus que é derramado, destruindo as pessoas, condenando, acabando com as pessoas. O que é isso? A ira de Deus é exatamente para os filhos da desobediência, mas nós, igreja, não. Nós, igreja, somos filhos obedientes, né? Precisamos ter obediência na nossa vida. Ainda, irmãos, quero ler com os irmãos, 1 Coríntios, capítulo 6. Livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10. 10 e 11, eu acho, só 10. Não, só o 10 mesmo que eu marquei aqui. Alguém pode ler, por favor? Olha que coisa interessante, né? Não erreis, né? Não adianta a gente pensar, não, mas Deus é um Deus de misericórdia, de misericordioso, Deus é amor, Deus só quer o coração, Deus não está preocupado com isso, Deus está preocupado com aquilo outro. Deus está preocupado com todas essas coisas. Então, se não tem condenação para os que estão em Cristo Jesus, os que estão em Cristo Jesus não podem ter nada dessas coisas na sua vida. Não errei, nem os devassos, né? O que é uma pessoa devassa? Nós falamos ali em cima de pessoas que se prostituem, mas na verdade a palavra devasso está ligado a qualquer tipo de pornografia. Às vezes as pessoas estão ali, mas é pornografia digital? Também, irmãos, do mesmo jeito, né? Pornografia digital ou não é digital, não importa. Às vezes as pessoas estão lá na internet, no celular e pensando, pesquisando, olhando isso, olhando aquilo outro. Tudo isso está enquadrado nesse mesmo lugar, né? Os devassos. Nem os idólatras, falamos a mesma coisa. Quem que está relacionado ao idólatra? Idolatria é algo complicado, porque às vezes as pessoas nem imaginam, às vezes, que está sendo idólatra, mas está. Porque quando a gente faz coisas, oferendas muitas vezes, né, sem perceber, há coisas que estão acontecendo, né, daqui a pouquinho acho que dá um tempinho, o irmão falou, você não vai falar nada de Halloween, né, talvez a gente mencione uma coisinha no final aqui, hoje é dia 31, né, dia 31 de outubro, o mundo está comemorando o dia de Halloween, os irmãos sabiam disso, né? Tá por aí, você chega numa loja, está cheia de teia de aranha, das pessoas vestidas lá disso, daquilo outro, né? E às vezes é uma coisa que a gente falava para os irmãos lá atrás, a respeito da escola, que os filhos, né, às vezes lá participava de festa junina, não tinha muito problema em relação a essas questões de Halloween, porque era uma coisa importada, né, que tinha mais dos Estados Unidos, veio da Europa, dos celtas, e estava por lá, não tinha muita preocupação, mas está chegando.
E aí tem uma festinha na escola, e aí todo mundo vai fantasiado, e hoje foi o dia das pessoas irem fantasiado para as escolas, né? E às vezes a pessoa vai lá e fantasia seu filho para ir para lá. Fantasia do quê? De bruxa, fantasia de esqueleto, fantasia de, como é que chama aqueles mortos-vivos lá que tem, né? Os zumbis, e fantasia daquele negócio, ele está tudo lá e vai fantasiar. Mas o que tem? É só uma brincadeira. Não, é idolatria, não é brincadeira. Isso se trata de idolatria. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, eu não vou me deter agora, só para a gente não sair do texto aqui. Mas a gente vai falar um pouquinho a respeito. Nem os adúlteros, então ele está do mesmo lá que ele falou, da fornicação, da prostituição, adultério, nem os adúlteros, nem os efeminados, né? As pessoas dizem, olha, as pessoas têm lá alguma preocupação, a igreja discrimina os efeminados, né? Não, né? O homossexual, não se trata nada de discriminação, mas a Bíblia fala que os efeminados também, né? Não entra no reino de Deus, nem os sodomitas, né? Que pratica um tipo de sexo anal, conforme está aqui sodomita, que veio lá de Sodoma. Essa palavra, os irmãos lembram lá de trás, está principalmente relacionada aos homens que estavam lá, quando o anjo vai para tirar ali, como é que é o nome dele? Fugiu o nome aqui. Ló, tirar Ló e a sua família, né? Quando ele entra lá, os anjos chegam, os homens da cidade vai lá querendo ter um relacionamento com os anjos, tamanho era a dificuldade, o problema que tinha lá. Então a gente vê efeminados, qualquer tipo de relacionamento, né? Não ali entre pessoas diferentes aqui, nem ladrões, nem os avarentos. Olha aqui de novo, aqui ele fala de ladrão, ele fala aqui de avarento novamente, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Irmãos, de todas essas coisas que está aqui, às vezes uma palavrinha que às vezes enquadra um pouquinho melhor aqui, que a gente nem percebe disso, nem os maldizentes. O que é um maldizente? Pessoa que fala mal dos outros, das coisas, reclama disso, reclama daquilo outro, isso é maldizente. Então a gente olha para cá e diz, olha, os maldizentes também não entram no reino de Deus, não herdam o reino de Deus. Aquele que fica o tempo inteiro falando mal desse, daquele, daquilo outro, do governo, da cidade, do frio, do calor, disso, daquilo. Pessoas que falam o tempo todo, está lá reclamando. Os maldizentes também não herdam o reino de Deus. Então são coisas que, pessoas que cometem tais coisas não herdarão, porque não estão em Cristo. Todas as pessoas que estão em Cristo não têm esse tipo de coisas, né? Tem um versículo ainda no livro de Apocalipse, capítulo 22, 14 e 15, está lá no finalzinho da Bíblia, né? Apocalipse 22, 14 e 15. Estar em Cristo está no versículo 14 aí, ó. Apocalipse 22, 14. Bem-aventurados aqueles, de quem que ele está falando? Pessoas que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Então, lavam seus pecados, né? Não é só as roupas natural, o tecido, mas os que limpam o seu pecado no sangue de Cristo, sangue do Cordeiro, para que tenha direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pela porta. Aqui nós estamos falando de Nova Jerusalém, a Jerusalém que vem do céu. Estar em Cristo é isso, aqueles que receberam Jesus, lavaram os seus pecados, eles passam a ter o direito em Cristo para que possa entrar na cidade pela porta. Aí no versículo 15, ele diz assim, ficarão de fora. Quem ficarão de fora? Os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Bom, quem que fica de fora? Os cães. Quem são os cães? São os animaizinhos, os cachorros? Quem são os cães? Ele não está falando de animal, as pessoas que são consideradas como cães. Até a Bíblia fala de pessoas que aquele que volta para trás é como cão, né?
que vomita e depois ele vai lá e come o seu próprio vômito. Ele trata dessa maneira aquela pessoa que abandonou o pecado, veio para Jesus, entregou a vida para Jesus, foi purificado e depois ele volta para trás, ele é tratado como cão. Não só ele, né? A Bíblia menciona lá em Mateus, a gente vai ler daqui a pouquinho também, outro texto fazendo referência aos cães. Mas aqui, os feiticeiros, quem comete feitiçaria, qualquer tipo de feitiçaria. Irmãos, e é muito interessante a gente olhar para essa palavra, porque às vezes a gente vê e as pessoas ensinam uma simpatia, ensina algo que a bisavó fazia e que resolvia, e é uma simpatia. Simpatia é uma feitiçaria. Olha para cá, mas é uma simpatia, embora o nome seja simpático, vem de simpatia, de uma coisa bonitinha, né? Mas não é uma coisa bonitinha, é uma coisa ruim. Então, você olha, todo aquele que comete feitiçaria, os que prostituem, nós já mencionamos, os homicidas que tiram a vida dos outros, os idólatras, o qualquer que ama e comete a mentira. Então, às vezes, pessoal, eu não amo a mentira, mas eu cometo a mentira. Então, se você comete a mentira, ama a mentira e comete a mentira, está no mesmo patamar de assim, todos aqueles que fazem tal coisa não herdarão ao reino de Deus. E mentira, que tipo de mentira? Mentirinha, mentirona, né? Uma mentirinha daqui, mas é boa para isso, para aquilo, qualquer tipo de mentira que a Bíblia trata aqui. Eu falei dos cães, eu marquei um texto aqui, no versículo, Mateus 7,6, eu só marquei o versículo, só quem? Vamos dar uma voltinha lá em Mateus 7,6. É um texto bastante interessante, é uma parábola também, não está aqui referindo literalmente, mas assim, não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e voltando-se vos despedacem. Ora, do que é que Jesus está falando aqui para não dar aos cães as coisas santas? Ele está falando de você pegar alguma coisa santa e dar para o seu cachorrinho na sua casa? Não. Ele está falando de pessoa, de porco, a mesma coisa, né? No livro aos Filipenses, talvez fique um pouquinho mais claro para a gente. Olha lá em Filipenses capítulo 3, verso 2. E evidentemente, irmãos, que aqui para os judeus, né, havia os porcos aqui, cães também, que às vezes para uns era considerado como impuro, né? E nós vamos perceber que muitas vezes esse termo de cão, ele está trazendo aqui para pessoas que não querem nada com Jesus. Então, eles olham para cá, os cães, aquele que você foi, falou de Jesus, ele leva tudo na brincadeira, na gozação, assim, não dê para os cães as coisas santas. Você está indo, insistindo, às vezes com maior boa vontade, maior prazer, levando a palavra de Deus, e ele não está nem aí com isso, e às vezes fazendo chocarrices, brincando em relação a isso. Então, não ofereça para eles, não fica perdendo tempo com isso. Mas a gente precisa, todo mundo precisa, mas se a pessoa não quer, às vezes é tratado, né, esse gentil também como cães ou como porcos. E não só isso, mas lá no livro que eu falei de Filipenses capítulo 3, versículo 2, alguém achar, lê para mim, por favor. Guardar-vos dos cães e guardar-vos dos maus obreiros, né? Veja, o que ele está tratando, tudo junto, esses maus obreiros, também ele está tratando como cães, pessoas, né? Guardai-vos do cão, do bom ou dos maus obreiros. Então ele está se referindo à pessoa, quem é que vai ficar fora? Às vezes pessoas até que conhecem a palavra de Deus. Cães lá em Apocalipse, que nós lemos, são pessoas que às vezes conhecem a palavra de Deus, são obreiros fraudulentos que tiram proveito próprio da palavra de Deus, e ele diz assim, olha, guardai-vos dele, afasta dele. Por isso que é importante a gente conhecer a palavra de Deus. Às vezes a pessoa é guiada pelo pastor, é guiada pelo bispo, é guiada pelo apóstolo, é guiada pela bispa, pela pastora, pelo não sei quem, mas a Bíblia deixa muito claro para nós, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus, né? Então aqui
quero ler mais um texto com os irmãos, no livro de Colossenses, né? Eu marquei um aqui, ele é bem grande, acho que a gente não vai ler todo ele aqui. Mas vamos ler aqui do Colossenses capítulo 3. Quem está em Cristo pensa nessas coisas desse que está em Colossenses aqui agora, que nós estaremos lendo nesse momento. Colossenses capítulo 3, versículo 1, nos diz assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, e aqui, irmãos, é muito interessante que toda palavra que ela começa com portanto, ela está concluindo o capítulo 2, que ele está falando lá, que foi sepultado com Cristo, no batismo, Deus riscou a célula que estava contra nós, cravando na cruz, e todo o corpo, né, ligado com a junto de todas as juntas, ele cresce, e ele está tratando exatamente disso. Assim, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, e aí fica uma questão: quem pode ressuscitar com Cristo? Quem morreu para o mundo. Aquele que não morreu para o mundo não tem jeito de ressuscitar para Cristo. Só pode ressuscitar quem já morreu. Então, se você morreu para o mundo, ressuscitou com Cristo, busca as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Então, a igreja precisa buscar as coisas que são de cima. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós manifestareis com Ele em glória. Então veja que aquele que está em Cristo vai se manifestar com Cristo quando Cristo voltar. Por isso que diz a palavra de Deus lá em Romanos 8, não tem condenação para aqueles que estão em Cristo. Então a condenação, qual que é a condenação? De ser lançado fora da presença, da graça de Deus, aquele que está fora de Cristo. Agora, aquele que já ressuscitou com Cristo, que ele busca as coisas que são de cima, que ele tem prazer na lei do Senhor, que ele medita na lei do Senhor, que ele tem, como diz os Salmos, né, medita na lei do Senhor dia e noite. Então ele diz assim, busca as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado, e quando ele vier, ele é nossa vida manifestar, nós também manifestareis com ele em glória. Aí, que ele continua dizendo àqueles que estão em Cristo: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. A Bíblia sempre nos fala que a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito cobiça contra a carne. Então ele diz assim, mortificai, mata a vontade da carne. Qual que é a vontade da carne? A prostituição, a impureza, seja ela qual for. O apetite desordenado, né? Quando se fala do apetite desordenado, o que é o apetite desordenado? Glutonaria, comer demais. Vamos lá fazer um rodízio, né? Eu estou pagando, eu preciso comer, depois passa mal o restante, né? Às vezes tem que ir lá vomitar para que ele comeu muito. Isso aqui é glutonaria, então é coisas da carne. A vil concupiscência, né? Que é concupiscências? Desejos da carne, viu? Uma coisa à toa. Às vezes a pessoa tem tantos desejos carnais à toa, desejos que a carne às vezes pende, vontade de fazer isso, fazer aquilo outro, que não leva a lugar nenhum, e a avareza, que é a idolatria. A gente volta para casa. Vamos ver que vários textos que nós lemos nesta noite, ele fala dessa palavrinha, avareza. A avareza é idolatria. A pessoa tem um amor excessivo aos bens, ao dinheiro. Não é isso. A Bíblia fala que o amor ao dinheiro não é o dinheiro, mas é o amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males. E aí diz assim, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Os mesmos textos que nós lemos já para trás de Efésios lá, falando a esse respeito. Nas quais também em outro tempo andaste quando vivi nela. Então nós, que hoje estamos na graça de Deus, estamos na presença de Deus, todas essas coisas fazíamos lá atrás, mas hoje não mais. Estar em Cristo é ter deixado todas essas coisas. E ele diz aqui no versículo 8, mas agora, despojai-vos também de tudo. O que é despojar, irmão? Tira fora, lança fora. Despojai-vos de tudo. O que é tudo que ele fala? Da ira. Pessoas iradas, pessoas cóleras, com raivas. Da malícia. Maledicência das palavras, maledicências
ou seja, falar mal, palavras torpes da vossa boca. Veja que muda-se às vezes as palavras, mas o significado é o mesmo, que nós já lemos em outras cartas aqui, ainda nessa noite. Então, olha, aquele que gosta de falar mal, as palavras torpes da boca, que às vezes chocarrices, mesma coisa. Não mintais uns aos outros, porque já despiste do velho homem com seus efeitos. Quem que mente? Aquele que não tem Jesus, aquele que não está em Cristo, aquele que está afastado de Deus, aquele que está longe da graça de Deus. Todos esses mentem, mas aqueles que estão em Cristo não. Aqueles que estão em Cristo, essas coisas ficaram para trás, né? Então ele diz assim, ó, com seus efeitos. E vos vestistes do novo, que renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Então a gente, quando veste de Cristo, renova a nossa mente, renova o nosso conhecimento, entende a vontade de Deus, segundo a imagem de Deus, onde não há grego nem judeu, ou seja, gentil ou judeu, circuncisão ou circuncisão, barbo, cita, servo, livre, mas Cristo é um em todos, ou seja, para todo mundo a mensagem é a mesma. Está em Cristo, se não estiver em Cristo, é condenado. E aqui no versículo 12, revestivos, pois como eleitos de Deus. Olha que coisa interessante, irmãos. Às vezes a pessoa fica falando a respeito da eleição, predestinação. Você que está aqui nesta noite, né? Quantos que estão aqui se consideram eleitos? Porque foi predestinado? Sim, todo mundo foi predestinado. Mas não é eleito porque Deus predestinou a todos para a salvação, não alguns específicos. Esse eleito, foi falado outro dia, olha, você foi eleito sem disputar a eleição, sem você passar por processo nenhum, você foi eleito porque Deus, na sua infinita misericórdia, com seu amor, foi à cruz do Calvário, derramou seu sangue, nos comprou, nos purificou, e quando nós damos crédito, damos valor à palavra de Deus, nós passamos então a ser eleito. Quando nós recebemos a eleição? Quando nós recebemos Cristo. Quando nós desprezamos a Cristo, quando nós não aceitamos a Cristo, deixamos de ser eleito. Agora, se você é eleito, o que ele diz assim? Revesti-vos então como eleito. Pareça com o eleito, você não pode estar parecendo um perdedor, aquele que disputou a eleição e está reclamando porque perdeu a eleição. Você está eleito, então já que você está eleito, você não pode fazer qualquer coisa. O que perdeu vai reclamar, mas você não, você como eleito, revista de Cristo, veste de Cristo, coloca Cristo. Revestir não é isso? O que é revestir? Outro dia nós falamos aqui, olha, essa parede aqui, que os irmãos estão vendo ali, essa parede ela foi feita de tijolo baiano, de tijolo comum ou de bloco? Olha para a parede, responda para mim, por favor. Não dá para responder, a não ser quem viu construindo e sabe como é que foi feito. Mas não dá para saber por quê? Porque existe um revestimento por cima. Então o revestimento, ele cobre todos os que está lá por baixo, vamos dizer, revestivos como eleitos. Quando a gente reveste de Cristo, significa que a nossa vontade, o nosso eu, o nosso querer não importa, porque importa agora é a vontade de Cristo que está aparecendo na nossa vida. O que está aparecendo é o que está por cima da nossa vida. Então a nossa carne, ela foi morta, está lá escondida, não tem mais serventia. Agora Cristo aparece na nossa vida. Por isso que ele diz assim, ó, revestivos como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. A misericórdia está nas nossas entranhas, por dentro, não é por fora. Benigno, humilde, manso, longânimo. Versículo 13. Suportando-vos uns aos outros e perdoando uns aos outros. Se alguém tiver queixa um contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Eu sempre digo para os irmãos essa palavrinha do versículo 13, né? Suportar. Suportar, quando você tem um suporte, está dizendo que não é uma coisa fácil, mas você precisa aguentar, né? Então suporta um ao outro, perdoando. No versículo 14, e sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Olha, se nós revestimos de Cristo e estamos revestidos de amor, o que as pessoas vêem na nossa vida? O que você vê nessa parede? Não é o que está revestido? O que você vê quando está revestido de amor? Amor. Quando alguém olha para você, ele vê Cristo? Quando alguém olha para você, ele vê o amor de Cristo? Estar em Cristo é isso, né? É isso que é estar em Cristo, né?
E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados, em um corpo domine em vossos corações e sede agradecidos. Olha, irmãos, eu acho tão interessante esse versículo, porque muitas vezes o que mais as pessoas fazem é reclamar disso, daquilo outro, né? E a Bíblia diz assim, ó, sede agradecidos. Agradeça a Deus pelo aquilo que Ele tem dado para cada um de nós. A palavra de Cristo abunde em vós, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Olha, o que é abundantemente? Tenha muito, tenha bastante o quê? Palavra de Cristo. Irmãos, percebe por que é tão difícil as pessoas participarem de estudos? Porque a gente fica lendo a palavra de Deus. E a Bíblia diz: a palavra de Deus habite abundantemente em vós, tenha bastante, não só ter a palavra de Deus, mas em toda a sabedoria. Então, nós precisamos conhecer a palavra de Deus, ensinando-vos. Quem que deve ensinar? Todo que está revestido. Você está revestido? Então precisa ensinar. Ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, né? Quem? Uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Olha o que está dizendo assim: salmos, hinos, cânticos espirituais. Ele não fala aqui de louvores de autoajuda, ele não fala aqui de rock, de pancadão, de nada dessas coisas. As pessoas têm lá o reggae de Jesus, tem como é que chama aquele ritmo que o pessoal canta falado lá, né? Rap de Jesus. Não, olha aqui, salmos, hinos, cânticos espirituais ao Senhor com graça em vosso coração. Quando a gente canta, os nossos cânticos devem ser de graças, de agradecimento a Deus. Isso para ter nos cânticos que tem nos dias que nós vivemos, às vezes vai mudando um pouquinho, né? E tudo quanto fizer, por palavras, por obra, fazer tudo em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por Ele graças a Deus Pai. Tudo quanto fizer, fazer em nome de Jesus, dando graças por Ele. Então é importante estar em Cristo, é exatamente isso. Então fica a pergunta para todos nós: você está em Cristo? Precisa ter tudo isso na nossa vida, né? Então a gente tem lido, passado todos esses versículos, embora eu sei que os irmãos saibam, conheçam, mas para a gente fazer uma reflexão através da nossa vida, se realmente nós estamos em Cristo Jesus, né? E que eu queria abordar com os irmãos, só um pouquinho, né, do tempo que nós temos ali, a respeito do Halloween, né? Os irmãos sabem o que é Halloween? O Dia das Bruxas, é conhecido como o Dia das Bruxas nos Estados Unidos. O que se comemora no Halloween? Não é o Dia das Bruxas, né? O Dia das Bruxas não é o Dia das Bruxas. Embora exista algumas divergências entre algumas explicações, mas o fato é que a maior parte concorda numa coisa: o Dia das Bruxas, ele vem dos celtas, isso muito antes de Cristo, né? O que significava isso? Os celtas, né, que hoje é da região que está ali a França, parte da Europa ali, eles acreditavam que no dia 31, era um período já que estava terminando as suas colheitas e começavam os dias mais longos para eles ali. Não é que ainda já é o inverno, mas que estava se aproximando. E esse dia, exclusivamente, eles acreditavam que o mundo dos mortos a porta do mundo dos mortos eram abertas. E os espíritos, aí há divergências, que um acredita fala dos espíritos, outros que os espíritos que haviam morrido durante aquele ano, não havia concluído a passagem definitiva, então eles voltavam ao mundo dos vivos. Então era uma crença que eles tinham, que inclusive quando se fala lá de doce ou travessuras, está ligado à comida, daquelas coisas todas, é que existem variações também, né? Mas que era uma festa que então eles ofereciam comida aos espíritos para que os espíritos não pudessem pegá-los. Essa era uma das questões. Então, aqui era uma questão, tanto é que depois a Igreja Católica, no período do Papa Gregório alguma coisa, né, ele instituiu no dia 2 de novembro, o dia de finados relacionado aos mortos, mas tentando de alguma forma
misturar o que existia pelo mundo pagão. Então, o mundo era aberto, aí depois, no dia 1º, eles chamavam o dia de Todos os Santos, e o dia 2 foi instituído o dia dos mortos. E aí, os celtas acreditavam nisso, então tinha nas suas colheitas, oferendas, e também, não só isso, eram feitos fogos, acendendo fogueiras, né, para a proteção dos espíritos, que eles acreditavam nessa forma também. Mas está ligado, irmãos, a espíritos voltarem ao mundo dos vivos. Inclusive, há uma lenda, os irmãos devem ter falado do tal de Jack Estripador, né, que saiu disso aí. Jack, segundo essa história deles, tá, não foi aceito nem no céu, nem no inferno, então era um espírito que andava vagando pela terra, e as pessoas precisavam se vestir como um monstro para que pudesse enganar os espíritos. Essa é uma das tônicas do que é o Halloween. E aí a gente olha para cá, e aí a gente pode variar, tem muitas coisas. Depois veio para os Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles acreditavam também que eles precisavam acender o caminho dos mortos para que eles pudessem voltar. Aqueles que saíam para o mundo dos vivos precisavam voltar, então iluminava-se os caminhos, né? Não era com moranga, era com nabo que eles tinham. E depois, com o tempo, mudou para moranga, porque existiam muitas morangas, então era o caminho iluminado para que os espíritos pudessem voltar ao mundo dos mortos depois. Então, uma das coisas que existe é por aí. Qual que é o problema disso tudo? Que quando a gente olha lá no Velho Testamento, tem mais texto, tá? Mas eu quero ler só um texto com os irmãos, deixa eu ver se eu acho aqui agora. No livro de Deuteronômio, capítulo 18. Livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 10, 11 e 12. Levítico tem também, tá? Porque Deuteronômio é a repetição da lei, mas se refere à mesma coisa. Bom, diz assim: entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha. Aqui passava-se ao deus Maloque, né? Nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por essas abominações o Senhor teu Deus as lança fora de ti. Até aqui, né? O que foi dado para a nação de Israel? Os irmãos devem lembrar muito bem, sempre fala aqui, que a nação de Israel, ela foi tirada do meio da nação. Deus tira Abraão, que estava no meio da Babilônia, dos caldeus, para que pudesse fazer dele uma nação, assim, que ele seria seria um povo de propriedade peculiar, característica diferente das outras nações. E entre outras questões que eles não deveriam fazer, eles não poderiam ter feiticeiros, adivinhadores, fazer feitiçaria, encantamento, nada dessas coisas. E ainda eles não podiam nem sequer consultar mortos, conforme outras nações faziam. E diz assim que todo aquele que faz isso, abominação é. O que é abominação? Abominação é uma coisa horrível para Deus. Quando nós lemos, né, devido ao tempo a gente não vai ler, mas os irmãos conhecem a passagem do rico e o Lázaro. Os irmãos todos lembram a passagem do rico e o Lázaro. O rico morreu e foi levado para o Hades, o mundo dos mortos. E o Lázaro morreu e foi levado ao seio de Abraão. E diz a palavra de Deus que Lázaro via, o rico via Lázaro no seio de Abraão sendo consolado enquanto ele era atormentado. Então tem toda aquela conversa que diz assim: pai Abraão, manda que Lázaro molhe o dedo, né, e molhe a minha língua para que possa refrescar, porque eu estou em grande tormento. E aí dentro disso tudo, né, os irmãos lembram qual que foi a resposta que Deus dá para ele ali? Olha, não é possível, por quê? Não dá para se passar de um lado para o outro. Então não era possível, né?
tem um texto que a Bíblia fala lá, que as portas do inferno, Mateus 16, né? Eu não lembro o versículo, mas diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Se os irmãos procurarem a parte histórica disso aí, fala que Cesareia de Filipe era uma cidade idólatra, inclusive foi feita ali a capital de de Filipe, né? Ele fez a sua casa, e ali existia uma caverna existe até hoje uma caverna no monte, ao pé do Monte Hermon, aonde havia ali uma abertura, e eles faziam sacrifícios de animais, jogando os animais, matavam os animais, e diz que quando o animal boiava, o sacrifício não era aceito, eles tinham de fazer um outro sacrifício, quando afundava, aí tinha aceitado. E ali era chamado de a boca, a porta do inferno. Por quê? Além de tudo isso, o mau cheiro que existia tudo ali, o tempo foi passando e as pessoas acreditavam que realmente aquele lugar era um lugar que o diabo saía ali, era a porta do inferno realmente, havia uma crença do povo naquele lugar. Mas a Bíblia diz assim, olha, vocês não podem fazer culto aos mortos. E qual que é o grande problema do Halloween? É o culto aos mortos. Acredita-se que abre-se no dia 31 uma porta para os mundos dos mortos e os espíritos podem voltar à vida. Inclusive, a questão de os irmãos verem há outras explicações para que as pessoas pudessem também se vestir como monstros e depois como caveiras, é porque que os espíritos também não reconhecessem as pessoas que estivessem fantasiadas. Então ele não sofreria dano nenhum porque o espírito achava que era um outro espírito. E aí fazia dessa maneira, oferecia doces ou travessuras, porque segundo algumas lendas que os espíritos gostavam de se alimentar dos doces. Então se você na sua casa deixasse uma porta, na porta da sua casa, doce, o espírito passava ali, não entrava na casa, mas se não tivesse, o espírito entrava dentro da sua casa. São lendas que o povo conta. Então o Halloween, mais ou menos, e existe algumas variantes, é isso, né? É a abertura dos mundos dos mortos para os espíritos. E aí, o que acontece hoje? As pessoas enfeitam os seus filhos com fantasias de bruxas, de esqueleto, de monstro, para que possam comemorar o Halloween. Isso tem alguma coisa a ver com um cristão? Isso é idolatria, idolatrando exatamente o mundo dos mortos, o mundo dos espíritos, achando que realmente os espíritos possam voltar e falar assim, pastor, mas a gente faz isso por brincadeira, lá na escola, que todo mundo se veste e tudo igual, mas é só brincadeira, ninguém nem fala disso, é lógico que não fala, ninguém fala disso, mas querendo ou não, se você participa disso, a Bíblia fala que nós não podemos ser participantes da mesa de Deus e da mesa dos demônios. A Bíblia fala que tudo aquilo que os gentios sacrificam aos demônios e não a Deus. Então, irmãos, é uma coisa que, com o passar do tempo, está se tornando popular no Brasil, mas é que é uma coisa preocupante, porque muitas vezes, irmãos, mas lá na escolinha do meu filho todo mundo está indo. Seu filho não é todo mundo. Seu filho, ele foi guardado, consagrado a Deus. Ele não é todo mundo. Então ele não pode, sendo participante das mesas dos demônios, até porque, mesmo que você imagine, não, isso é parecido com alguma coisa, você acha bonito que o seu filho esteja parecido com um esqueleto? Você se vê o seu filho como um esqueleto? Como um morto? É isso que você deseja para o seu filho? Né? Então, você não faz o menor sentido, né? Estou dizendo isso para os irmãos, porque assim, eu não vi nada, espero que não tenha, né? Mas que os irmãos possam, daqui para frente, a gente precisa se preocupar um pouco em relação a isso, porque é uma coisa que está se tornando normal, popular no Brasil, como é as festas juninas, e parece que é uma coisa normal, como o Natal e tudo mais, estão se tornando também o Halloween, né? Então o Halloween é uma festa que os celtas, eles acreditavam mesmo, eles faziam fogueiras, faziam oferenda de alimentos, porque eles acreditavam que o portal dos espíritos, do Hades, do inferno, será, eram abertos e o espírito retornava. Então, as pessoas se trancavam dentro de casa, colocavam a comida de fora para que os espíritos não pegassem, né? E aí, criou-se depois que se você então se vestir como um monstro, como um espírito, engana os espíritos. E aí, olha que coisa interessante, né?
E aí o servo de Deus precisa enganar o espírito do diabo. Pode uma coisa dessa, né? Fica parecido com o espírito do diabo para que o diabo pensa que é um deles. O servo de Deus ele precisa ser luz o tempo todo, né? Então não trouxe muito tempo, não me aprofundei, mas irmãos, lembra, tem aqui um texto, também não vou ler, só vou mencionar com os irmãos devido ao horário que nós estamos, mas irmãos, lembra que quando Saul morreu, melhor, quando Samuel morreu, Saul ficou preocupado, o Espírito de Deus afastou dele, né? E aí ele ia para a batalha, não tinha a quem consultar, e ele havia mandado destruir todos os feiticeiros, cartomantes, necromantes, era para ter destruído todos, escapou alguém ali que ficou, e quando ele estava perturbado, ele pediu que arrumasse alguém para que pudesse fazer voltar Samuel, para que pudesse conversar com ele e dizer para ele o que iria fazer. E ele se disfarça tudo, vai procurar essa mulher, e quando chega lá, diz: olha, quem farei subir? Né? Olha, eu quero que faça subir Samuel. E aí diz que faz lá e levanta o espírito, e aí as pessoas assim: olha, tá vendo? A cartomante, a necromante fez subir Samuel. É isso que o texto diz? Ela fez Samuel subir? Não. O texto diz assim: entendendo Saul que era Samuel. Samuel não fez, porque a feiticeira não podia fazer o servo de Deus voltar e nem subir. O servo de Deus, toda vez que nós lemos a palavra de Deus, nós vamos ver que Elias, ele foi arrebatado para cima ou para baixo? Foi levado para cima ou para baixo? Para cima, né? A gente não vê ele sendo trazido para baixo. Quando a gente fala do arrebatamento, transladado de Enoque, também não foi transladado para baixo. O servo de Deus, ele sobe, né? Então, quando a gente vê assim, como é que ele ia fazer subir? Então, ele estaria para baixo, então ele fez subir. Mesmo que fosse para baixo, olha, Deus ia mandar um servo dele obedecer à voz do diabo? De forma nenhuma. Então, ela não fez Samuel subir. E diz assim: olha, amanhã tu estarás comigo. Foi o que o Espírito que ela disse para Saul. Vamos a algumas observações. O que aconteceu? Por que Saul estava triste? Porque Deus havia rejeitado Saul. Se Deus rejeitou Saul, os irmãos acham que Saul foi para o mesmo lugar que Samuel? E como é que Samuel diz assim: amanhã tu estarás comigo? Não era Samuel. É algum espírito do diabo mesmo que levantou ali e sabia que Saul ia morrer. Como é que o diabo sabia que Saul ia morrer? Deus havia rejeitado. Se Deus havia rejeitado, Saul estava na mão do diabo, o diabo fazia dele o que queria. Então, amanhã eu vou te matar, você vai vir para cá. Foi isso que aconteceu ali. Então veja que não existe nenhuma evidência bíblica, pelo contrário, a Bíblia fala que a nação de Israel, o povo de Deus, não pode consultar os mortos, feiticeiros, ninguém, pessoas que lê mão, qualquer tipo de coisa, o servo de Deus não deve, porque é tudo espírito maligno, ou da própria pessoa, que não tem nada a ver de maligno, mas é da própria pessoa. Então, só reforçando, as horas vão se passando, dizer para os irmãos: olha, Halloween é uma festa celta, pagã, dedicada aos espíritos que voltavam do inferno, e não tem nada a ver com o servo de Deus isso, né? Depois foi trazida por eles, adaptada nos Estados Unidos, colocaram abóbora, colocaram outras coisas todas ali, mas é a mesma festa, dedicada às mesmas coisas e não tem nada a ver com o servo de Deus. Então, a Bíblia, né, como diz lá em Apocalipse: sai dela, povo meu, não seja participantes da Babilônia. Às vezes a pessoa fala assim: a Babilônia é a Igreja Católica. Irmãos, a Babilônia é um sistema, onde a Igreja Católica também faz parte, mas não só a Igreja Católica. Todos esses sistemas fazem parte da grande Babilônia que a Bíblia fala lá. Então, nós não podemos ser participantes. Então, só queria trazer essa contribuição nesta noite, já que é um dia que as pessoas comemoram, né, o dia das bruxas, aí, o dia de Halloween, e cada vez mais tem se tornado mais comum no país e nas escolas e em tudo mais. Então, que a gente possa fazer essa reflexão também com a nossa família, tá bom? Amém? Alguma pergunta, alguma colocação que os irmãos queiram fazer? Sim. Pastor
isso não é uma evocação de dar uma legalidade ao demônio na vida dele? Sim. Irmãos, porque se você chama o diabo vem. Né? Se você vai lá e se veste como um espírito, né, diabólico, você está chamando o diabo. Então, a Bíblia fala que nós fazemos tem que ser para ações de graça, salmos, hinos, cânticos espirituais. Todas essas coisas ao servo de Deus. O restante que o diabo, que o gentil faz é para os demônios. Então, se você vai lá e chama o diabo vem. Né? Às vezes você está lá protegido, Deus tem te guardado. A Bíblia fala assim, olha, quando o diabo volta, os espíritos voltam, ele encontra a casa vazia, mais limpa, o que ele faz? Ele entra de volta na casa, não é isso? Não, antes de entrar, ele vai lá e convida 7 amigos dele, 7 espíritos pior, e volta para fazer a festa na casa. Que casa que está falando? Do servo de Deus. Então, a gente precisa tomar bastante cuidado em relação a essas coisas, que parece ser inocente, mas não é. O diabo está por trás de todas essas coisas. Amém? Perguntas? Colocações? Em não havendo, vamos agradecer a Deus, né?